Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Cássio e na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho da noção de função. Vamos lá. Bom, o que é uma função? De maneira bem simplificada, uma função nada mais é do que uma relação entre duas grandezas. Como a gente já viu em outras aulas sobre proporção ou sobre grandezas proporcionais, quando há uma relação entre duas grandezas, a gente pode ter uma função. Por exemplo, aqui, quanto maior for a distância, maior vai ser o preço do Uber. Então, nós temos o preço em função da distância, porque quanto mais distante for, mais caro vai ser. A mesma coisa é um exemplo de quantidade e valor. Por exemplo, eu vou lá e compro algumas camisetas, 5 camisetas. Aí elas terão um valor. Se eu comprar o dobro, o valor também vai ser maior. Ou seja, nós temos o valor em função da quantidade de determinada situação, seja camisetas ou seja qualquer outro exemplo. Bom, observe a tabela abaixo como exemplo para que vocês possam entender o que é uma função. Um ovo médio possui aproximadamente 6,5 gramas de massa de proteína. Aqui nós temos a tabela com a quantidade de ovos e a massa de proteínas em gramas. Um ovo tem 6,5. 2 ovos tem 13 gramas. 3 ovos? E 4 ovos? E 5? E 6 ovos? E 15 ovos? Como é que a gente pode descobrir essa quantidade de proteínas através de uma função? A relação entre a quantidade de ovos e a massa de proteína correspondente é uma função. A gente pode dizer que é uma função das proteínas em relação à quantidade das proteínas dos ovos em relação à quantidade dos ovos. Se nós vamos fazer o seguinte, vamos denominar de x a quantidade de ovos e y a massa de proteínas. E assim nós podemos escrever a lei de formação dessa função. Nada mais é, a função nada mais é do que você representar a relação entre duas grandezas algebricamente. Então eu vou chamar de y a massa de proteína é y, certo? E o nosso x é a quantidade de ovos. Eu sei que cada ovo tem 6,5 gramas. Então, para que eu possa calcular com a quantidade maior de ovos, por exemplo, se eu vou calcular 15 ovos, eu vou multiplicá-lo pela quantidade, eu vou multiplicá-lo pelo 6,5. Então, na nossa lei de formação, nós teríamos 6,5 vezes a quantidade de ovos, que eu disse que é x. Então, aqui nós temos a lei de formação da função, que é y igual a 6,5x. Se a gente fosse substituir aqui, por exemplo, o y vai ser igual a 6,5, eu vou calcular o x com 4 ovos, por exemplo. Então, eu teria aqui 6,5 vezes 4 vai ser igual a 26. Então, aqui nós temos 26 gramas de proteína. E assim você pode calcular com qualquer quantidade de ovos que você queira para saber a quantidade de proteínas. Outra forma da gente escrever a lei de formação é substituindo o y por f de x, porque é uma função em função do x, que nesse caso é uma função em função da quantidade de ovos, ou seja, é uma função da massa de proteínas em função da quantidade de ovos. Ficou claro? Então, a gente pode representar essa lei de formação com 6,5 vezes x. Essa é a nossa lei de formação dessa função. O f de x, se você fosse calcular, por exemplo, eu vou fazer o cálculo do f de 10. Então, eu quero saber quanto é de 10 ovos. Então, eu vou calcular f de 10, que vai ser igual a 6,5. E onde tem o x, eu substituo pelo 10, que seria igual a 65 gramas. Tranquilo até aí?
Deu para ficar claro? Algumas observações a respeito das funções. Nessa nossa tabela, o x representa um elemento do domínio da função. E o f de x, que é o nosso valor de y, que são as nossas proteínas, a nossa massa de proteína, representa o valor da função para o x que foi considerado. Por exemplo, se eu considerar o x igual a 1, nós temos 6,5 gramas de massa de proteínas. Se eu considero o x igual a 2, nós temos 13 e por aí vai. Se você fosse construir, por exemplo, um diagrama, nós teríamos aqui que é o nosso x, que é o nosso domínio, e o y, que é o nosso f de x, seria o nosso contradomínio. Então, nós teríamos que do 1 nós temos 6,5 gramas e do 2 temos 13 gramas. A gente poderia construir um diagrama onde 1 está ligado ao 6,5 e o 2 está ligado ao 13. E assim nós poderíamos construir conjuntos para representar o domínio da função, que é de onde parte a quantidade, nesse caso a quantidade de ovos considerados, e o y, que é o contradomínio, que seria o resultado. Agora você pode se perguntar, como encontrar a lei de formação de uma função? Eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu fiz na aula de grandezas proporcionais. Eu tenho o seguinte, que uma usina produz 50 litros de álcool com 600 kg de cana-de-açúcar. Determinar quantos litros de álcool são produzidos com 1.500 kg de cana. Bom, o que a gente pode fazer? Eu tenho duas grandezas, que são os litros e os 600 kg de cana. O que acontece aqui? Eu sei que os 50 litros é resultado dos 600 kg de cana. Então, a gente vai fazer o seguinte. Foi 600 multiplicado por algum valor, que eu vou chamar de x, que foi igual a 50 litros. Eu vou dizer que o nosso 50, como é o resultado, é igual ao nosso y. Foi o y de alguém, certo? Então, eu vou ter o seguinte, que nós temos uma equação do primeiro grau, 600 vezes x igual a 50. Eu vou repetir o x e o 600 eu vou passar para cá dividindo. Eu vou adicionar o oposto do 600, então ele vai para o outro lado dividindo. Eu corto esse zero por esse, então nós teremos que x é igual a 5 sobre 60. Então, nós teremos que x é igual, eu vou dividir aqui rapidinho, 5 dividido por 60. Coloco 0 a vírgula, coloco 1, coloco outro. O 500 cabe o 60 quantas vezes? 8 vezes. 8 vezes 6 dá 48, dá 480, sobra 20. O 20 não dá 200. 200 cabe o 60 3 vezes. 3 vezes 60 dá 180, que vai sobrar 20 mais uma vez. Então, nós temos uma dízima periódica aqui, que é 0,083. Bom, o que a gente pode tirar daí? Que na nossa função, na nossa lei de formação da função, o 600 foi multiplicado por 0,083. Ou, se você preferir, você pode deixar ali em forma de fração, simplificando a fração. Por exemplo, se você pode usar o 0,083, ou você pode simplificar a fração. Aqui, se eu dividir, eu vou dividir aqui por 5. E aqui eu também vou dividir por 5. Eu terei 5 dividido por 5 dá 1. E 60 dividido por 5 dá 12. Então, eu sei que o 600, que é a quantidade de quilos, foi multiplicado por 1,12 ou por 0,083 para poder dar 50 quilos. Então, eu vou ter o seguinte. 600 é a nossa quantidade.
ok? Ele foi multiplicado por 12, 1 sobre 12, para dar 50. Então, eu vou ter que a nossa função vai ser 1 sobre 12 vezes a quantidade de quilos, que vai ser igual ao nosso y, que é 50. Então, essa seria a lei de formação. A lei de formação, ou 0,083, deixa eu subir aqui para ficar melhor, ou 0,083, ou 1 sobre 12 vezes a quantidade de quilos, que aqui você pode representar por x, que seria igual ao valor y, que é a quantidade de litros. Ou seja, eu posso representar a função da seguinte forma, para ficar mais algébrico. F de x, que é a mesma coisa do y, vai ser igual a 1,12 x. Se aqui eu disser que o x é a quantidade de quilos e o f de x a quantidade de litros. Ficou claro, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês a entender como construir a lei de formação de uma função, e a gente se vê na próxima aula.